Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui de no máximo 10 minutinhos para abençoar e edificar a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto, terminando o capítulo 18 de Lucas, versículo 35. Ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante dele o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém. Aqui uma história muito conhecida, o cego de Jericó. E ele estava ali às margens da cidade, pois era um deficiente, era alguém marginalizado, né, pela população, e, e repreendiam ele para que ele parasse de gritar. E ele se colocou a gritar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O filho de Davi aqui está fazendo alusão ao Messias, né? Reconhecendo que é o herdeiro do trono de Davi, o que reinará para sempre, o enviado do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele está glorificando a Jesus aqui, ele sabe que Jesus é quem pode curá-lo, que Jesus tem todo o poder e autoridade para curá-lo. Mas o que pode parecer engraçado para nós, lendo aqui, conhecendo a história, é Jesus perguntando: o que você quer que eu faça? Parecendo que é óbvio que ele queira enxergar, queira ter a visão novamente, mas ele precisa declarar isso, ele precisa declarar: eu quero ver. Mas o eu quero ver aqui talvez não seja eu quero ver tudo que está acontecendo, é eu quero ver o Messias, eu quero ver Jesus de Nazaré, filho de Davi, o enviado do Senhor, o Messias, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que vai vencer a morte, aquele que vai nos trazer a paz que excede todo entendimento, aquele que vai nos trazer a salvação. É esse que ele quer ver. E Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E aí ele segue a Jesus, ele segue o Messias a quem ele queria ver. E muitas vezes a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: o que eu quero que Jesus faça por mim? Mas qual é o propósito nisso que eu estou buscando no Senhor? Qual é o propósito? Porque aqui o propósito dele não era só voltar a enxergar, o propósito dele era ver o Messias, aquele que o curaria, aquele que tiraria o pecado do mundo, aquele que é o enviado do próprio Deus, aquele que é o próprio Deus, aquele que se fez carne, deixou toda a sua majestade, toda a sua divindade para se fazer carne entre nós e vir nos salvar. Então, qual é o propósito disso que nós temos pedido tanto ao Senhor? Por que nós estamos pedindo o que nós estamos pedindo, que eu estou pedindo e você está pedindo ao Senhor? Qual é o propósito em tudo isso? Porque se for apenas para ter algo, não, de que vai valer a pena? Não que aqui enxergar não fosse importante, sim, mas tinha um a mais, ele queria ver a Jesus e não teria problema nenhum, ele queria apenas enxergar para ter uma vida normal e aceitação na cidade, ser curado para poder transitar em meio à cidade, deixar de ser um mendigo, deixar de ser alguém marginalizado pela sociedade ali, de viver às margens da cidade. Não teria problema nenhum nisso, isso teria um propósito, mas aqui o propósito maior dele era ver a Jesus, o Messias,
Então, qual é o propósito naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor? Mas não adianta nós colocarmos um propósito fake, um propósito enfeitado para o Senhor. Senhor, eu quero isso porque eu quero fazer isso, isso e isso, mas não é verdade no nosso coração. Nós temos que colocar ao Senhor, apresentar no nosso coração, ao nosso Senhor, a verdade que está no nosso coração. Aquilo que realmente nós nos importamos, e se for algo que não agrade a Ele, que nós permitamos, demos permissão a Ele a transformar o nosso coração, nossa mente, como a mente de Romanos 8, transformada pelo Senhor todos os dias. Então, que a gente possa permiti-lo transformar a nossa mente dia após dia para que nós tenhamos o propósito que Ele deseja em nosso coração, para que aquilo que a gente peça tenha um propósito que já é realidade nos céus, para que seja feita aqui na terra a vontade dEle. Então, que o nosso propósito esteja alinhado com a vontade dEle, e é isso que nós devemos pedir a Ele, para que Ele alinhe a vontade e o propósito dEle para o que nós queremos, porque os planos dele são bem maiores do que a nossa palavra já vai dizer. Os desejos dele são maiores do que o nosso. Então, se são maiores que o nosso, que a gente peça e permita que ele coloque o desejo do coração dele em nosso coração, para que nós possamos cumprir o propósito que ele tem para cada um de nós aqui na terra, e assim nós seremos prósperos para o reino dos céus, prósperos para o Senhor. Então, e quando a gente desejar ver, enxergar, que a gente deseja para enxergar o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que o Senhor possa transformar a sua mente, possa colocar os propósitos do coração dele dentro do seu coração, para que você possa seguir fazendo aquilo que já é nos céus, aqui na terra. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.